Vamos bater um papo hoje sobre uma postagem que nós fizemos no feed do Instagram, falando sobre os riscos de compartilhar o Wi-Fi. Ele se ferrou, agora ninguém pode mais compartilhar o Wi-Fi, deu bronca, e não é isso. A questão foi levantar, né, uma solução de segurança, não é isso, Sim. Eu vou me colocar no meu lugar de amador, né, e vou falar como profissional sobre esse assunto, porque assim, a gente vê todo mundo compartilha a internet, aí chega na minha casa tal, qual é a senha do Wi-Fi, né? Sim, isso. E a gente vai lá dar a senha, tudo, beleza, aqui no âmbito doméstico, tranquilo, né? Isso. Mas já tivemos experiências, tranquilo não sei, mas se o vizinho souber lá, tal. Vamos lá. Mas assim, no ambiente mais profissional, um ambiente corporativo, né? Existe realmente esse risco de compartilhar Wi-Fi. E a gente já teve experiências, inclusive, e ainda existem muitas empresas que utilizam Wi-Fi ou a rede interna de internet direto do modem que vem da operadora. Isso. Né? Então, esse é o assunto de hoje, né? Os riscos de compartilhar Wi-Fi de maneira livre, né? Sem uma questão de segurança e sem ter uma empresa que gerencie de forma correta esse nível de segurança. Sim. Então, o Wesley vai falar sobre essa questão aí. Tem alguns aparelhos que podem ser utilizados e aí... Sim. Né? Sim. Vamos bater um papo sobre isso. Vamos. Sobre essa questão, né, de vir direto o link de internet, né, e utilizar o modem que é disponibilizado pelas operadoras, eles fornecem também um aparelho de Wi-Fi, né, um roteador, e muitas das vezes o cliente, por sua vez, ele utiliza esse aparelho de Wi-Fi para fazer essa dissipação, né, e aí termina também compartilhando a senha, né. Existem alguns aparelhos de firewall, né, de segurança, que faz a parte de segurança, que bloqueiam essa questão dos acessos externos. E voltando para essa parte da senha, né, você tem como fazer através de um access point a divisão dessa rede. E aí pode deixar até aberto, não precisa nem de senha para conectar. O cliente, quando chegar na sua empresa, né, o usuário lá que não precisar de tanta velocidade, você consegue dividir a banda, né? Tipo, se você tiver 50 megas de internet, você consegue deixar 5 somente para esses visitantes. Bacana. E os 50 para a tua empresa, né, para o funcionamento da tua empresa. A rede se divide, uma não enxerga a outra, visitante não enxerga a corporativa, se assim a gente a nomear, né, de corporativo. E o corporativo também não enxerga a rede do visitante. E a gente consegue, inclusive, criar um QR Code para facilitar a vida do usuário que precisar se conectar. Eu tenho uma empresa, né, não sei, pode ser uma loja de varejo, né, pode ser uma loja varejista, pode ser um escritório, mas eu sempre recebo pessoas, né, e esse público externo ele pode ter acesso à minha rede, né, de forma segura, né. Se for um cara mal intencionado, uma pessoa mal intencionada, ela não consegue acessar a minha rede corporativa. Eu consigo colocar essa divisão, essa barreira, né, para a utilização dessa rede. Na verdade, você vai navegar em duas redes diferentes, né? Uma para visitante e outra para corporativo. Com o mesmo link. Com o mesmo link eu consigo dividir. Com o mesmo link da internet. Bacana. E aí a gente elimina essa utilização do modem que é disponibilizado, o roteador, na verdade, corrigindo, o roteador que é fornecido pela operadora, né, do link, né, seja ela de qualquer operadora. A gente elimina a utilização desse roteador e passa a usar um access point, né, que aí vários fabricantes utilizam essa tecnologia de access point e consegue fazer essa administração, inclusive limitar horários de acesso à internet de visitantes, por exemplo. Eu só quero que ele acesse a minha rede de visitantes, logicamente, de 8 às 12 e de 14 às 18 da noite. Aí uma dúvida que existe é o seguinte, todo mundo não, né? Porque quem vai fazer 50 igual o André aqui, né? Meio século de existência, então assim, a gente já foi lá naquele cybercafé e tal, né? E aí a senha caía com, sei lá, a banda lá da internet, eu não sei nem o nome
esse negócio? É o temporizador. O temporizador caía lá e eu não sei se resetava a senha. Como é que não vai inchando, não vai inflando a rede de usuários, não? Não chega um momento que fica inflado e aí fica mais lento a internet, não? O que é que a gente consegue fazer? Limitar a quantidade de usuários que vão acessar cada rede, né? Tanto a de usuário quanto a do corporativo. Ah, entendi. E esse controle a gente faz mais para a rede de visitantes mesmo. A gente faz esse controle, a gente consegue limitar a quantidade de usuários que vão trafegar naquela rede. E essa questão do temporizador a gente também consegue fazer através desse horário de funcionamento da rede visitante, por exemplo. A gente consegue configurar isso também, deixar isso... Outra pergunta que eu tenho também, falando de Wi-Fi, falando de acesso, eu tenho um público visitando minha empresa e aí eu instalo um access point. Esse aparelho eu consigo colocar, tipo, fazer login pelo Facebook, fazer login pelo Google, para poder também, é uma forma de captar lead, não deixa de ser, né? Eu tenho que saber quem é que está me visitando, além do cara fazer o check-in pela localização, né, que eu acho que até o próprio Google deve fazer automaticamente, mas assim, eu consigo configurar para o cara, não, isso faz é um uma login. outra função, né, dos access point. Tem access point que funcionam como hotspot, né? Esses hotspot fazem esse tipo de configuração também. Né? Você consegue capturar, por exemplo, para o cara logar na tua rede Wi-Fi lá como ou então ele visitante. precisa curtir meu Instagram, tá? Isso, a gente consegue linkar o Instagram, consegue linkar o Facebook, consegue fazer um pré-cadastro desse cliente, capturar alguns dados desse cliente. Não pode ser longo, né? Porque senão o cara desiste de logar. Justamente, mas aí eles já se antenaram bem com essa nova lei LGPD, né? E existem as regrinhas lá e o aceite. E o camarada lá, ele coloca, por exemplo, o nome dele e o telefone. E aí você consegue capturar algumas informações do cliente. Isso é possível sim. Ah, bacana. Existe bastante função que aí a gente passaria, acho que 1h30 aqui falando conversando. Mas assim, vamos lá. O assunto base é, né, não dividir, ou se você dividir a sua internet, né, compartilhar a sua internet Wi-Fi, mas compartilhar de forma segura. Sim. Então, o que a WPinter hoje, ela oferece para o cliente, né, ou ela indica para o cliente hoje, né, para compartilhar a internet de forma segura? Indica um Firewall, primeiramente, trazendo para uma analogia do fornecimento de energia, né? Quando você tem um estabelecimento, uma casa, seja ela residencial ou comercial, quando é fornecido lá pela CELP, no caso do Recife, aqui em Pernambuco, né? Você precisa colocar alguns filtros, você não pode pegar o positivo e o negativo e ligar direto nas tomadas, né? Distribuir para uma casa, né? Você precisa colocar os disjuntores, né? Colocar um quadro lá com esses disjuntores. Até o próprio medidor, né? Isso. Vem para o medidor distribuir para ele. Isso. E essa preocupação eles não trazem para o mundo da tecnologia, né? No caso, voltando para a tecnologia, o link de internet, ele precisa desses filtros, né? No caso do que a gente oferta hoje, está o Firewall, né? Que a gente precisa bloquear os acessos externos, né? Quem é que vai entrar na minha rede, do portão da minha casa, né? Quem é que vai entrar do portão para dentro da minha casa, né? E filtrar bem isso, né? É a questão de colocar um Firewall, né? A gente tem hoje soluções que em base Linux, que é uma base que a gente não precisa pagar licença, né? Mas aí precisa de um know-how técnico para fazer as implantações. E a gente consegue primeiramente fazer essa questão do Firewall. Depois disso, a gente consegue fazer essas outras soluções aí que você acabou de citar aí do Access Point, né? Essas soluções. Fazer essa divisão de redes, deixar uma parte lá para o usuário que é visitante, o outro para a minha parte operacional, o outro para a minha parte, né, de administrativa, fazer toda essa divisão. Justamente. Então assim, então essa solução da WPinter pode oferecer para o cliente, né? Sim. Com essa tecnologia de segurança. Não quer dizer que você não pode, né, compartilhar o seu Wi-Fi, pode, mas de forma segura, né? Prudente, né? Prudente, exatamente, né? Justamente. Tem esse risco de invasões, existe, é iminente, a gente sabe disso. Né? O mercado está todo sinalizado já e diariamente a gente recebe notícias de invasões. Então, é por isso que a gente vive batendo nessa tecla, né? Falando sobre segurança da informação. Falar sobre link de internet, a gente pode falar também, né, sobre link dedicado e link
Banda larga. Banda larga. Mas aí é um pano para manga, né? A gente vai fazer outro vídeo falando outro vídeo sobre isso. Então, lembrando, a WPinter oferece, né, o serviço para você, né, compartilhar a sua internet, a sua Wi-Fi, de forma segura. Né? É só entrar em contato, vai aparecer em algum lugar aqui o contato no vídeo. E aí a gente vai formatar mais um material falando sobre os links banda larga e link dedicado, quais as vantagens, né? E quais as necessidades de cada cliente também. Beleza? Então, Wesley, obrigado, valeu. Obrigado Vamos você, no próximo vídeo. Vamos lá.